Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes. Nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas, na verdade, para mais uma das nossas aulas, começando um novo módulo aqui, em que a gente vai prosseguir e esperamos concluir no outro módulo já essa disciplina, na verdade, esse comentário exegético de 1 João. Como você já deve ter acompanhado, o nosso comentário exegético ele tem um propósito de cobrir, na verdade, a epístola de 1 João de uma forma mais exegética, ou seja, mais analítica e mais detalhada. Nós temos na literatura, inclusive até na Escola Charles Spurgeon, temos alguns materiais ligados a uma análise um pouco mais ampla, um pouco mais panorâmica dos livros. E a nossa abordagem aqui, dentro do nosso comentário exegético, ela é um pouco distinta. Na verdade, ela contempla uma necessidade de sermos mais específicos, mais detalhados, mais exegéticos, partindo ali do texto grego para a gente poder analisar cada uma das nossas, cada um dos textos, versículo por versículo, para que a gente finalmente possa ter uma compreensão mais ampla, certo? Do que o texto nos traz. Eu quero já lembrar a você, já que esse é um dos aspectos, né? É bom lembrar disso. Um aspecto é nós sermos mais detalhados. Contudo, é importante também que os alunos e aquele que está analisando o texto, ele venha na verdade, estou colocando aqui no silencioso. É importante que o aluno, aquele que está assistindo, ele também tenha uma ideia, digamos assim, mais ampla do texto, para que ele não venha se perder também, para que não dê uma impressão atomizada, né? A gente chama assim atomizada no sentido de como se fosse um átomo, o versículo fosse um átomo sozinho, não estivesse ligado ao todo. Então, exatamente por isso, é bom a gente ter uma ideia do que estamos tratando. Então, a gente está seguindo aqui o comentário deixa eu pegar aqui exatamente o nome dele para ficar mais fácil aqui. Na verdade é o Pillar Commentary, certo? Das cartas de João, tá? E se a gente tomar isso como base, o Pillar Commentary, e dentro desse Pillar Commentary a gente tem o que a gente chama de esboço, né? Então é o esboço, ou também chamado de outline. E dentro desse esboço a gente tem aí basicamente uma progressão de para onde o texto está indo, tá? Então nós temos do capítulo 1, do 1 até o 4, versículo 4, nós temos um prefácio concernente à palavra da vida. Então foi isso aí que a gente trabalhou nesse primeiro instante. A gente já analisou isso, então não preciso trazer para você em detalhes. Dos capítulos 1, 2 até o 2, lembra que do versículos 1 a 4, capítulo 1, é aquela questão, né, de o que nós vimos, que palpamos com nossas próprias mãos. A ideia é mostrar que eles estão falando da palavra da vida, estão falando do Senhor Jesus Cristo e basicamente iniciando essa colocação aqui do texto de 1 João. Já nos capítulos, nessa segunda seção, nós temos afirmações de se conhecer a Deus, testadas pelas atitudes do pecado, pelas atitudes em relação ao pecado. E aqui basicamente você deve lembrar que João está escrevendo e ele precisa de uma certa forma dizer, olha, tem gente que está dizendo isso e em relação a isso você precisa pensar isso. Ele vai fazer isso várias vezes. Aquele que diz
que não tem pecado, aquele que diz que odeia, que ama seu irmão, aquele que diz que anda na luz. Então, quando ele fala isso, são essas afirmações. É claro que ele está dizendo, quando ele diz aquele que diz, é porque tinha gente dizendo. A gente já falou um pouco sobre isso, sobre a questão da engenharia reversa. Então, de uma certa forma, a gente precisa se colocar no lugar de João e entender, poxa, se ele está dizendo aquele que diz, é porque tinha gente falando exatamente isso aí, beleza? Aqui do 2:3 até o 11, basicamente nós temos afirmações de se conhecer a Deus testadas pela obediência. Então, novamente, as pessoas dizem aquele que conhece a Deus, e aí João afirma, na verdade, traz uma colocação sobre o que significa, na verdade, dizer se conhece a Deus. Você conhece ou não a Deus? Aquele que conhece a Deus faz isso, faz aquilo. Então, é dentro desse ponto aí que ele apresenta. Já do 2:12 até o 17, nós temos uma afirmação e exortação para os crentes. E é bom a gente falar sobre isso, porque João ele precisa dizer, olha meus irmãos, vocês precisam testar quem está vindo de fora, mas ao mesmo tempo vocês precisam avaliar a si mesmos. Então, a epístola de 1 João, ela contempla esses dois elementos, que é exatamente o elemento de analisar a si mesmo e o elemento de analisar quem vem de fora. A afirmação sobre o que é de fato ser um cristão, ela contempla esses dois pontos. Eu analiso quem vem de fora e eu analiso o meu próprio coração para saber quem é de Deus. Isso significa testar os espíritos, que é exatamente o ponto que a gente vai avaliar depois. Do 2:18 até o versículo 27, nós temos advertências contra ser enganado pelos divisionistas. Então é quando João vai dizer para aqueles irmãos que esses divisionistas, esses que estavam tentando dividir ali aquela comunidade, eles estavam exatamente se mostrando como anticristos. E João vai sendo muito enfático com relação a eles, contra essas pessoas e chamando-os finalmente de anticristos, sem diminuir a responsabilidade em relação a isso. Beleza? Pronto. Já chegando aqui no capítulo 3, aliás, do 2:28 até o 3:10, que é onde nós estamos e vamos concluir, trata exatamente de distinguindo os filhos de Deus dos filhos do diabo. É muito interessante porque João ele afirma essas colocações exatamente para deixar todo mundo muito ciente do que está acontecendo, certo? Então ele distingue, esses são os filhos de Deus e esses são os filhos do diabo. Vocês precisam avaliar, vocês precisam definir o que de fato é um clamor que nós deveríamos ter, inclusive em relação à nossa igreja brasileira, que é esse discernir os espíritos, discernir, saber, as pessoas saberem se elas são filhos de Deus ou se elas são filhos do diabo. A maioria das pessoas não sabe. Então é importante essa ênfase aí de João. Já de 3:11 até o 24, nós temos aqui o Evangelho demanda o amor uns pelos outros e a confiança na oração. Então a gente vai tratar sobre isso e queremos também terminar aqui o nosso módulo 6 com análise do 4:1 a 6, que é testando os espíritos. Tudo isso para que você se situe dentro da nossa análise. Então, se você prestar atenção, nós estamos aqui terminando o capítulo, esses 3 capítulos aqui, inclusive marcá-los aqui em laranja, para ficar mais fácil para a gente e você saber onde nós estamos dentro dessa análise. Beleza? Muito bem. Então, vamos agora, finalmente, a nossa análise. Eu estou fazendo aqui de uma forma um pouco diferente
para facilitar para você. Tudo é feito aqui para que você fique mais, para que isso se torne mais claro para você, beleza? Muito bem, no nosso último módulo nós terminamos analisando o versículo 8 e agora vamos para o versículo 9. Lembrando que a gente começa com uma tradução e depois faz uma análise mais detalhada daquilo que a gente acabou de traduzir. E assim nós seguimos a metodologia do comentário exegético. Sendo assim, nós temos aqui, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Deixa eu tomar aqui. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Esse é um texto muito conhecido e exatamente por essa razão a gente também faz sentido a gente analisar a construção grega aqui dele e podemos analisar versículo por versículo e palavra por palavra. Nós começamos aqui com a expressão, na verdade nós começamos aqui com esse paz, certo? A palavra paz, ela significa todo, ela traz essa ideia de todo, beleza? Então a partir dela a gente pode analisar que inclusive essa palavra quando ela aparece com outras formas, né, na forma, por exemplo, nominativa, genitiva, ela vai aparecer com a ideia de pan, com a ideia de pantos, de onde vem a ideia de panteísmo, né? Toda essa questão com relação à ideia de um todo. Mas a construção ela precisa ser analisada a partir dessa outra colocação aqui, genomenos, certo? Aliás, genemenos, beleza? Quando ele diz genemenos, é porque é uma palavra bem grande aí, né? Nós temos o que a gente chama no grego de um particípio, certo? Um particípio, nesse caso aí, é substantival. Por que ele na verdade é um adjetival que tem o sentido ali, uma ideia como se fosse de um substantivo, porque eles podem ser adverbiais e podem ser adjetivais. Nesse caso nós temos um particípio adjetival. Por que eu estou falando sobre isso? Porque ele vem do verbo. O verbo é o verbo genao, que significa eu nasço, certo? E nesse caso, ou gerar, melhor dizendo. E então é aqueles que são gerados. Então o genemenos é a ideia de aquele que é gerado ou aquele que é nascido, certo? Mas é importante a gente lembrar que isso vem exatamente a partir de uma estrutura participial adjetival que normalmente não se percebe essa questão e é uma construção importante, inclusive aí, eu vou até anotá-la aqui, certo? É uma marcação com relação a que nós estamos no versículo 9, então é importante lembrar do particípio adjetival, certo? Que é exatamente um artigo mais um particípio. Assim a gente tem o aquele que, a ideia de aquele que. Então, literalmente seria aquele que é gerado, aquele que é nascido, mas, como eu falei, nós precisamos analisar isso a partir dessa ideia aqui do paz. Então, o paz traz a ideia de todo. Então, por essa razão, temos todo aquele que é nascido. Beleza? E aí, nós temos aqui o ek tu theu. Essa expressão ek tu theu, ela tem exatamente essa ideia de origem, certo? Então, o ek mais genitivo, aqui como a gente vê do grego, ek mais genitivo. Ele traz essa ideia de origem, certo? Ele traz essa ideia de aquele que é nascido, aquele que vem. Então, é aquele que é nascido, literalmente seria aquele que é nascido da parte de Deus. Faz até sentido nós colocarmos dessa forma, certo? Deixa eu me colocar aqui. Beleza. Então, literalmente teríamos aqui todo
aquele que é nascido da parte de Deus. Por que da parte de Deus? Porque aí nós temos um ek com o genitivo em relação a Deus, tu, theu. Lembrando que theu é o genitivo de theos. Então, por isso que nós temos todo aquele que é nascido da parte de Deus, certo? Todo aquele que é nascido da parte de Deus. E aí nós temos aqui tudo isso aí, se você prestar atenção, ainda é somente o sujeito da frase. Todo aquele que é nascido da parte de Deus. Só que aí nós temos o que é atribuído a esse sujeito, né? Eu estou chamando de sujeito aqui em relação ao português, né? Porque a forma como o grego analisa isso é um pouco diferente. Mas só para você entender que tudo isso aqui que a gente analisou até agora, tudo isso aqui é exatamente o sujeito, ou seja, todo aquele que é nascido da parte de Deus, está aí. E aí nós temos aqui exatamente a expressão upoiei. A expressão upoiei, você deve lembrar que o nosso u aqui, ele é o nosso não, é o negativo, certo? Então, o não. E aí nós temos o poiei. Poiei é do verbo poieo, está aí exatamente no presente, certo? No presente, no indicativo. Terceira pessoa do singular, poieo, poies, poiei. Então, ele pratica ou ele faz. Então, nesse caso, nós temos todo aquele que é nascido do pecado, todo aquilo que é nascido da parte de Deus, ou seja, não. Então, vamos aqui novamente. Todo aquele que é nascido da parte de Deus, não. E aí nós temos poiei, então não faz, ou não comete, ou não pratica. Então vamos colocar aí não pratica o poiei. E aí nós temos o substantivo conhecido nosso, hamartia. Se você prestar atenção aqui, ele está na sua formação aqui com esse ni final. Aqui ficou um pouco... beleza, agora ficou melhor. Esse ni final, como você encontra aqui, ele é exatamente a ideia de um acusativo, certo? Então, hamartia aqui está no acusativo. Por quê? Porque ele é o objeto, certo? O acusativo, ele traz a ideia normalmente de um objeto direto. Então, ele é o objeto direto de quê? Exatamente, professor. Ele é o objeto direto de poiei. Então, aquele que pratica pecado. Então, por isso, aquele que nascido da parte de Deus não pratica pecado. Aquele que é nascido da parte de Deus não pratica pecado. Então, agora a gente tem que parar aqui, certo? Definitivamente. Por que eu tenho que parar? Porque, normalmente, a gente já deve ter ouvido, você já deve ter ouvido que é claro que não faz sentido. Aquele que é nascido da parte de Deus não peca, não quer dizer então que se o crente não peca, como é que é isso, né? Como é que a gente resolve essa questão? Então, algumas pessoas explicam essa ideia a partir dessa forma aqui, poiei, certo? Que é o presente. Então, dizem, está aqui no presente. Aí alguns vão dizer, o presente traz a ideia de uma ação continuada. Então, ele está pecando e tal. Mas, no final das contas, não seria muito bem por essa razão que a gente explicaria o que significa aquele que é nascido de Deus ou da parte de Deus não pratica o pecado. Não é tanto, a explicação não é tanta porque está no presente, mas na verdade mais por uma questão teológica. Então a gente vai explicar mais adiante exatamente por que esse poiei aí, esse não pratica, o que ele quer dizer exatamente com essa ideia de que não pratica pecado. Mais do que simplesmente dizer que ele não vive pecando a partir da explicação de que o verbo está na sua forma presente e significa uma ação continuada. Não é bem isso. Tá. Então, aquele que é nascido da parte de Deus não peca ou não pratica pecado. Hoti. Aqui nós temos o nosso porquê. Lembra que eu tenho sempre chamado a atenção
quando aparece uma palavra hoti, ela é muito importante porque ela vai dar uma explicação, uma razão, o porquê daquilo ter acontecido. Então, porquê? Aí nós temos hoti, sperma, autou, en autou, menei, certo? Então, quando a gente tem aqui essa palavra sperma, autou, essa palavra aqui, sperma, ela significa semente, certo? Porque a semente, inclusive, você pode lembrar de espermatozoide, né? Então, a ideia de esperma tem a ideia de semente. Então, por que a semente? E aí nós temos o autou. Autou. Por que nós temos o autou aí, professor? Porque é a semente dele, certo? Aí é a semente dele. Mas dele quem? Dele, Theou. Ou seja, a semente de Deus. Então, por que a semente de Deus? En autou, certo? A semente dele, ou seja, a semente de Deus. Então, por que a semente dele? En autou. Lembra que o en tem a ideia de o em, né? O nosso em, mais o dativo tem a ideia de nele. Então, porque a semente dele, nele permanece. Menei é o verbo meno, que significa eu permaneço. Então, menei, ele permanece. Então, porque, basicamente, vamos chamar a atenção aqui, todo aquele que é nascido da parte de Deus, deixa eu colocar aqui, todo aquele que é nascido da parte de Deus não pratica pecado, hoti, ou seja, porque a semente dele quem? De Deus, nele quem? Nele, no que é nascido de Deus, né? Naquele que é nascido de Deus. Eu vou colocar aqui, no crente, certo? No crente, para ficar mais fácil. Permanece. Ou seja, todo aquele que é nascido de Deus não peca, porque a semente dele, ou seja, de Deus, nele, no crente, permanece. Sabe, se você prestar atenção, também nós temos aqui essas duas formas no presente, certo? Essas duas formas aqui estão no presente. Menei e poiei. Exatamente explicando a razão pela qual aquele que é nascido de Deus não peca, porque nele permanece a semente de Deus. E como eu falei, agora já que a gente já traduziu aqui especificamente o texto, como se encontra exatamente aqui, agora nós vamos explicar o que significa então essa ideia do aquele que é nascido de Deus não peca, porque alguém podia dizer, não peca, não pratica pecado, então essa não é a minha, pelo menos não é a minha experiência, porque alguém podia dizer, eu peco, então ou eu não sou nascido de Deus, já que ele não peca, né? Ou então tem alguma coisa errada. Então, na verdade, não é isso que o texto quer dizer, que então se aquele que é nascido de Deus, ele nunca peca. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo, basicamente, se a gente entender pelas vezes que a ideia do nascido de Deus aparece no texto de 1 João, então, o que é chamado do nascido de Deus? São aqueles que fazem o que é justo, eles não vivem no pecado, eles amam uns aos outros, eles creem que Jesus é o Cristo e eles vencem o mundo, certo? Então aqui, por exemplo, está em 5:18, aqui está em 5:1, aqui nós temos eles amam uns aos outros em 4:7, que eles não vivem no pecado está em 3:9 e também em 5:18.
e aqueles que fazem o que é justo, está em 2:29. Certo? Então, o que a gente pode falar exatamente disso? A gente afirma, então, que o que é nascido de Deus não é necessariamente aquele que não peca de jeito nenhum, certo? Mas é aquele que leva uma nova vida espiritual pela vontade de Deus e pela agência do Espírito. Então, para essas pessoas é impossível continuar uma vida de pecado, ou seja, uma vida sem considerar o seu próprio pecado, uma vida de quem parece que não foi transformado. Exatamente explicando aí, quando a gente tem por que a semente de Deus permanece nele, é por que ele vive assim? Porque a obra do Espírito, que é exatamente essa semente, porque a obra do Espírito, ela permanece no crente. Então, sendo assim, aquele que é nascido de Deus não continua na prática do pecado, não vive uma vida de pecado dissolutamente. Ele vive uma vida, claro, de pedido de perdão, de progressão na sua santidade. É claro que tudo isso existe, mas ele não vive uma vida simplesmente largada, sem considerar Deus nos seus propósitos, ok? Ficamos por aqui na nossa primeira aula deste módulo. Adiante nós vamos apresentar os próximos versículos. Então, que Deus nos abençoe. Até a próxima. Valeu!